Olá pessoal! Agora chegou o momento de vermos o raciocínio clínico e o processo de enfermagem aplicados a um paciente adulto. Venham conosco. Kate, após a apresentação do conceito de raciocínio clínico, e ao conhecermos as habilidades necessárias para aprimorá-lo, precisamos colocar em prática este conhecimento, não é mesmo? Com certeza. E como vimos, o processo de enfermagem contribui muito para pensarmos criticamente. Então precisamos realmente colocá-lo em prática. Isso mesmo, Kate. Vamos apresentar o caso clínico de um paciente adulto para praticarmos juntos. Prestem atenção, pois dados relevantes serão destacados em forma de imagens e palavras durante a apresentação do caso, para melhor compreensão. Estão prontos? Vamos lá então. Nossa paciente se chama Vilma, tem 46 anos e é do sexo feminino, autodeclarada preta, casada e do lar. Sua queixa principal na internação é cansaço para realizar atividades habituais, inchaço nas pernas e dificuldade para dormir. Relata falta de ar, cansaço fácil para atividades como caminhar no plano e vestir-se, além de sensação de estufamento na barriga, que iniciou há uma semana. Há 3 dias, diz ter iniciado com palpitações. Informa dificuldade para dormir e necessita aumentar o número de travesseiros e que acorda com falta de ar, necessitando sentar-se na cama para aliviar. Agora vamos conhecer a história pregressa de saúde da paciente. Há 1 ano, Vilma sofreu um infarto agudo do miocárdio, é hipertensa e não possui outras comorbidades. Em sua última ecocardiografia, a fração de ejeção do ventrículo esquerdo foi de 20%. Sua mãe faleceu aos 53 anos por morte súbita, e seu pai era hipertenso, e faleceu aos 68 anos por um acidente vascular cerebral. Suas medicações de uso contínuo incluem diurético, antihipertensivo, antiarrítmico, estatina e antiagregante plaquetário. Para visualizar o prontuário da paciente Vilma, acesse este QR Code, nele constam todas as informações do histórico de saúde que apresentamos aqui. Agora vamos conhecer um pouco melhor nossa paciente? Vilma reside em casa própria, realiza suas atividades de vida diária, como cuidado da casa, e mora com marido e 2 filhos de 10 e 15 anos. Não realiza atividade física, prepara sua própria alimentação, e diz cuidar do consumo de sal, mas utiliza com frequência alimentos enlatados e embutidos. Conta que nas últimas semanas, tem aumentado sua ingesta hídrica. Agora precisamos realizar o exame físico da senhora Vilma. Venham comigo. Vilma está lúcida, comunica-se com coerência e é orientada. Suas mucosas são úmidas e coradas. À ausculta pulmonar, é possível identificar crepitação nas bases, e a ausculta cardíaca possui ritmo cardíaco irregular, com bulhas normofonéticas, frequência cardíaca de 124 batimentos por minuto. Está hipertensa no repouso, com pressão arterial de 150/98 com um encosto da maca a 45 graus, é possível identificar turgência venosa jugular, e palpação do fígado 4 cm abaixo do rebordo costal direito. A paciente Vilma possui edema de membros inferiores classificado como 3 de 4, extremidades frias até os joelhos, e retorno venoso lento. A paciente tem 68 quilos, mas na consulta de rotina há uma semana, pesava 61 quilos. Percebam que, ao ser apresentado o caso clínico, coletamos dados subjetivos relatados pela paciente, e dados objetivos, identificados no exame físico. Estes dados, à medida que avançamos na avaliação de enfermagem, correlacionam-se, e nos permitem identificar necessidades básicas biológicas, psicossociais e espirituais que, segundo a teoria de Van da Horta, estão em desequilíbrio. Vando, neste caso podemos dizer que, identificamos hidratação, alimentação e terapêutica, como necessidades psicobiológicas e educação para a saúde e aprendizagem como necessidades psicossociais comprometidas? Perfeito, Kate, e são todas estas informações, que identificamos e o raciocínio que você realizou, que guiarão o nosso julgamento clínico, nas próximas etapas do processo de enfermagem. E a próxima etapa, é a de diagnóstico de enfermagem. Precisamos relembrar a etapa de diagnóstico de enfermagem, não é mesmo, Vando? Exato, Kate. O diagnóstico de enfermagem representa o julgamento clínico do enfermeiro sobre as necessidades do paciente, que foram identificadas na avaliação de enfermagem e que estão em desequilíbrio. Isso mesmo, Kate. E considerando nossa avaliação de enfermagem, quais diagnósticos de enfermagem você prioriza para a senhora Vilma? Além de considerar nossa avaliação, onde identificamos os sinais e sintomas, que nos ajudam a identificar as necessidades em desequilíbrio, recordo de um estudo de caso em sala de aula, muito parecido com o caso de nossa paciente Vilma.
E ao levarmos em conta as características definidoras e os fatores relacionados, podemos priorizar os diagnósticos de enfermagem: volume de líquidos excessivo, tolerância à atividade diminuída e autogestão ineficaz da saúde. Muito bem, Kate. Agora vamos conversar um pouco mais sobre esta etapa. Vem comigo. Kate, eu não priorizaria diagnósticos de enfermagem diferentes, pois se pensarmos, estes são os mais adequados para definirmos um plano terapêutico. As características definidoras e fatores relacionados que levaram à definição destes diagnósticos podem ser visualizados acessando o card por este QR Code. Kate, lembra das habilidades do pensamento crítico que falamos anteriormente? Sim, Vando. Você trouxe uma delas ao falar do estudo de caso parecido, que já fez em sala de aula, não? Seria a transformação do conhecimento? Isso mesmo, Kate. Além da confiança quando você se mostra segura, quanto à capacidade de raciocínio, e uso de habilidades, da explanação ao trazer com clareza, e defende o seu raciocínio ao priorizar os diagnósticos de enfermagem, entre outras habilidades que utilizamos, o tempo todo em nosso trabalho e em todas as etapas do processo de enfermagem. Mas vamos seguir, precisamos falar das próximas etapas que serão definidas pelos diagnósticos que você trouxe. Chegamos na etapa de planejamento de enfermagem, e precisamos definir um plano terapêutico para nossa paciente. Nesta fase, iremos definir os resultados esperados com a implementação das intervenções e ações prescritas para alcançá-los. Isso mesmo, Kate, e aqui utilizamos as linguagens padronizadas Nanda, Nick e Nock que já abordamos anteriormente. E sempre devemos considerar as pessoas envolvidas no cuidado e o contexto psicossocial do paciente na elaboração do nosso plano terapêutico. Acessando o QR Code, você terá acesso ao plano terapêutico com os resultados, as intervenções e ações de enfermagem, que podem ser prescritas para a Sra. Vilma, a partir dos diagnósticos de enfermagem já definidos. E não deixem de consultar e estudar cada dia um pouco mais das linguagens padronizadas, pois é uma boa maneira de adquirir conhecimento e se apropriar do cuidado de enfermagem nas diferentes áreas. Agora que temos o plano terapêutico definido, chega o momento de sua execução. E precisamos lembrar que é uma fase importante de comunicação entre a equipe e os agentes do cuidado. Que no caso da Sra. Vilma, pode envolver o esposo e os filhos, os agentes de saúde e a equipe de atenção primária de sua referência, além da própria paciente, é claro. E para garantir a efetividade da avaliação do plano e resposta do paciente, devem ser realizados os registros das informações e checagem das prescrições, que conforme o ambiente de cuidado pode envolver diferentes processos. Como você já apresentou, é necessário lembrar da importância em seguir padrões como cuidados de enfermagem, cuidados interprofissionais e de programas de saúde. Agora vamos à etapa de evolução do processo de enfermagem. Considerando que Vilma apresentou boa resposta ao cuidado planejado, onde em nossa reavaliação indicadores, como equilíbrio de ingestão e eliminação em 24 horas, peso corporal estável e pressão sanguínea não apresentam mais comprometimento, e orientações sobre restrições na ingesta de sódio e líquidos foram dadas à paciente, podemos concluir nosso diagnóstico de volume de líquidos excessivo. Sim, Vando, mas o processo de enfermagem não se encerra aqui. Nessa etapa devemos revisar as etapas anteriores e, caso seja necessário, realizarmos ajustes ou implementarmos novos cuidados. Perfeito, Kate. A nova etapa de evolução é uma revisão de todas as etapas anteriores, uma vez que realizaremos uma nova coleta de dados, com anamnese e exame físico, já direcionada ao problema da paciente, mas também sendo possível identificar outras necessidades. Por isso falamos que o processo de enfermagem é contínuo, pois assim poderemos definir novos diagnósticos e revisar o plano terapêutico ou atualizá-lo dependendo do contexto do cuidado. Esperamos que o caso clínico tenha permitido um melhor entendimento sobre o processo de enfermagem, no desenvolvimento do nosso raciocínio clínico e enfermagem. E não esqueçam de seguir estudando e praticando o uso do processo de enfermagem e das linguagens padronizadas de enfermagem. Temos certeza que serão enfermeiros com mais autonomia, destacando e fortalecendo nossa identidade profissional. Confira as nossas referências utilizadas. Nos vemos em breve.